Seja muito bem-vindo nesse vídeo. Nessa aula eu vou te mostrar como realizar a parametrização no inversor de frequência da Nord, o SK500Z. Esse inversor de frequência é um inversor de frequência para painel. Nós vamos fazer, a princípio, a parametrização no próprio painel do inversor e depois nós vamos partir para uma parametrização mais elaborada, um diagnóstico mais profissional através do software gratuito. Bom, é o seguinte, o inversor que eu tenho aqui em mãos, ele é da família SK500Z, ok? Então, bora lá. É o seguinte, sempre que você vai fazer parametrização, é necessário você estar com o manual em mãos. Então, você vai abrir o site da Nord, ok? Você está vendo aqui o site aberto, ok? Você vai vir em manuais, em catálogos também é interessante você conhecer os recursos do inversor, beleza? Então, você vai vir em manuais e você vai colocar a família de inversores que você quer trabalhar. Então, no nosso caso aqui é o SK500E, ok? Se a gente selecionar a pesquisa aqui, ele já vai achar Nordac SK500, o manual. Ele também tem o Posicon, que nós vamos ter várias aulas a respeito de posicionamento, ok? Já tem, inclusive, a própria plataforma, ok? E tem aqui a instrução inverter, esse aqui é o único documento em português, ok? E comunicação CAN bus, beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse carinha aqui, ó, em uma nova aba, e esse carinha aqui também em uma nova aba, beleza? Então, abrir ambos os documentos, tá? Pode ser que esse cara aqui seja o documento manual que tem a possibilidade de estar em português, fique mais fácil aí para poder demonstrar para você, mas não vai ter jeito, você vai ter que se acostumar também com o inglês, ok? Então é o seguinte, eu abri aqui, estou abrindo o manual em inglês, esse manual em inglês aqui é o BU 0500, tá? Tem 212 páginas, em português aqui, ó, BU 540, manual resumido do inversor de frequência, ele tem 64 páginas, então perceba a diferença aí é muito grande, ok? Então tem toda a questão de aviso. Bom, é o seguinte, vamos direto para a tabela de parametrização, tá? É bom você explorar o manual, conhecer um pouco mais dos avisos, das características. Aqui, ó, é uma visão geral do equipamento, então você vai te dar uma noção muito clara dos recursos, dos ambientes de trabalho, a temperatura, sobre filtro, ok? Dos recursos e funções em função de cada modelo desse equipamento, ok? Então, cada modelo desse equipamento aqui possui essas características, beleza? Interessante você ver. Ó, certificação, nomenclatura, da montagem e instalação. Aqui ele fala sobre conjunto de fixação. Tem tamanhos diferentes, então, ó, tamanho de 1 a 4, ele tem essa característica. Tamanho de 5 a 7, ele tem essa característica. E tamanho 8, a partir do tamanho 8, ele tem essa característica. Qual a diferença dos tamanhos? A questão do tamanho aqui, ele está relacionada à faixa de potência. Conforme vai aumentando a faixa de potência, ele vai migrando para tamanhos maiores. Ok? Bom, aqui é interessante mostrar para você indicação e operação. Ele possui dois LEDs, tá? LED verde e LED vermelho. Ok? Eles estão localizados aqui, ou seja, internamente, aqui atrás, ele possui dois LEDs. Eu vou desligar aqui o inversor para você poder enxergar. Então você pode perceber que tem dois LEDs aqui, okay? Sendo que o de baixo é o verde, acima é o vermelho. Esses são LEDs de indicação, ok? Esses LEDs de indicação sinalizam a condição atual do inversor de frequência. O LED verde significa a presença de tensão na rede. E o LED vermelho sinaliza a presença de falha, tá? Inclusive ele consegue te enviar o código de falha através da frequência de oscilação. Note que tem várias unidades tecnológicas disponíveis, ok? Desde a unidade de programação, esses caras aqui, um display de LCD e o LED de 7 segmentos, tá? Até de redes, ó, AS, Interbus, DeviceNet, Profibus, Profinet, Canopy, ok? Entre vários outros. Bom, agora chegamos na parte do manual que fala sobre o comissionamento. O que é isso? Sobre o primeiro tipo de parametrização, a primeira vez que você vai realizar a parametrização. Então ele vai te mostrar o que você tem que fazer, até mesmo quando você for fazer um comissionamento definitivo no seu cliente. Então, o que é recomendado primeiro aqui, ó, ajuste de fábrica. Todos os inversores de frequência da Nord, eles já estão pré-programados para aplicações dos motores padrões, tá? De 4 polos, ou seja, a característica construtiva deles são feitos para motores de 4 polos e esse IE1, tá bom? Motores IE1 de mesma potência e tensão do inversor de frequência, tá
tá bom? Na utilização dos motores de outra potência ou número de polos, os dados da plaqueta de identificação devem ser inseridos através dos parâmetros P201 até o P207. Nós vamos mostrar aqui, ok? Que são os dados do motor. Ó, aqui inclusive tem uma representação da plaqueta do motor, tá? E dos parâmetros que são necessários, os parâmetros necessários para alterar em função dos dados de plaqueta, ok? Lembrando que se você estiver utilizando o motor da própria Nord, ele já vem com as informações do motor carregado no próprio inversor, tá bom? Então, se você selecionar o parâmetro P200, você consegue selecionar exatamente o motor que você está utilizando. Dessa forma, ele carrega todas as informações pertinentes do motor da Nord no próprio inversor da Nord. Okay? Dessa forma, economizando tempo aí na sua parametrização. Ó, inclusive, ele coloca como recomendação aqui, para fazer uma operação perfeita, né? É muito recomendado que você coloque os dados do motor e faça o procedimento de identificação, tá? Medição automática da resistência, ok? Então, calma, medição automática da resistência do estator através do parâmetro P220, ok? Nós vamos fazer esse processo aqui. Tá? Então, para determinar a resistência do estator automaticamente, é necessário habilitar o P220 para 1 e seguir e confirmar com Enter. Aí, dessa forma, ele faz um autoajuste e consegue identificar os valores de resistência do estator. Beleza? Aqui ele também dá uma configuração mínima para fazer a realização do controle. Então, nós vamos chegar lá e ele mostra aqui, ó, nos terminais, tá? Quais são os terminais necessários para realizar a ligação tanto da entrada, da primeira entrada digital, ó, DI1, né, com a saída de 15 volts. Então, ou seja, nós temos uma saída, uma fonte de 15 volts ali que você pode utilizar para alimentar o próprio inversor e também utilizar um potenciômetro. Bom, vamos lá, a forma de navegar no seu inversor de frequência. Então aqui, ó, parâmetros básicos, você consegue navegar o inversor de frequência através das teclas. Então você pode perceber aí, ó, que através da tecla para cima ou para baixo, você vai mudando entre os grupos de parâmetros. Então aqui eu estou no grupo P3, o grupo P4, P5, P6, P7. Depois ele volta, o normal dele. E se você apertar novamente, vai lá, P0, P1. Cada grupo desse, ele possui uma característica específica. Então, por exemplo, o grupo P0, ele é um grupo de indicação, parâmetros de indicação. Então, se eu entrar nesse grupo aqui, eu vou acessar os parâmetros de indicação do inversor de frequência. O grupo P1 são parâmetros básicos, tá? Tempo de aceleração, tempo de desaceleração, frenagem, entre outros, ok? O grupo P2, eles são os grupos ele é o grupo dos dados do motor. Então é aqui que eu faço os dados do motor e autoajuste, ok? Tem o grupo também P3, onde eu posso fazer a realização do modo de controle, tá? Se eu vou trabalhar com modo de malha aberta, com malha fechada, se eu vou fazer as aplicações, os ajustes vetoriais estão aqui nesse grupo, ok? O grupo P4 são os terminais de controle, então eu tenho acesso aos parâmetros das funções das entradas digitais, saídas digitais analógicas, ok? O grupo P5, ele carrega dados de fábrica, são parâmetros adicionais, ok? Então eu posso definir algumas informações sobre o protocolo de comunicação, sobre funções adicionais, eu defino aqui no grupo P5, tá? E por fim, o grupo P6, ele está disponível para inversores que possuem a função POSICOM, ou seja, para faixas de tensão, para versões dessa família que possui já as funcionalidades de posicionamento, tá? Então o grupo P6, ele está correspondente aos dados, os parâmetros de posicionamento, ok? E o grupo P7, que é o último grupo, ele é um grupo de monitoramento, onde você consegue monitorar as variáveis do seu inversor de frequência. Beleza? Então, por exemplo, vamos selecionar um grupo aqui, o grupo P2, nós vamos entrar nesse grupo e a partir daqui selecionar qual parâmetro que nós queremos entrar, tá? Então, basta vir aqui e selecionar o parâmetro. Por exemplo, o P200, ele seleciona o tipo de motor. Então, se eu entrar aqui, eu posso carregar, em função desse número, as características do motor que eu estou utilizando para o inversor de frequência. Beleza? Então, quero que você entenda que sempre utilize o manual como um recurso aí para você poder fazer a sua parametrização. Beleza? Então, eu entrei no parâmetro apertando esse Enter aqui, essa tecla Enter, ok? Para me sair desse parâmetro sem alterar, eu basta apertar essa tecla de joga aqui, ó, ele volta sem alterar, mas caso eu queira alterar o parâmetro, aperto o Enter e ele salva, ele sai e salva, né? Então, ó, vamos entrar lá. Ele alterou o parâmetro, né? Esse parâmetro especificamente ele tem a característica de alterar e voltar para o valor zero,
Ok? Então é dessa forma que a gente faz a parametrização no inversor de frequência. Ok? Entendendo aqui a forma de navegar nele, nós conseguimos fazer a navegação, selecionar entre os grupos e ter um manual ali em mãos para você entender a sua parametrização. Ok? Vamos fazer o seguinte, nós vamos recitar o inversor de frequência para o padrão de fábrica. Nós vamos entrar num parâmetro específico que é o parâmetro P523. Então, se eu abrir o manual aqui, ó, o P523 ele é o ajuste de fábrica, ok? Vamos entrar nesse parâmetro e alterar esse valor. Vamos lá. Vou para o grupo P500, entro, acho o parâmetro P523, entro nele, ok? Posso colocar o valor 1 ou o valor 2, aí eu preciso entender qual a diferença de um para o outro, tá? Só o manual para poder responder a gente. P523. Olha lá, se eu escrever aqui ó, na barra de pesquisa do meu manual P523, ele já me mostra esse parâmetro. Tá? Então, ó, com a ajuda do parâmetro P523, o ajuste de fábrica de todos os parâmetros pode ser carregado a qualquer momento. Isso pode ser útil, né, durante um startup de inversor de frequência, cujo parâmetro não coincide mais com os ajustes de fábrica. Ó, todos os atuais ajustes de parâmetros são sobrescritos, ou seja, tudo que eu fiz, ele volta para os valores de fábrica, ok? Quando o P523 se torna igual a 1 e confirmado com Enter, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora, colocar o valor 1 nesse P500 e dar Enter. Feito isso, ele vai inicializar, tá? Então ele está instalando para o padrão de fábrica, ele já instalou o nosso inversor de frequência. Esse foi o primeiro passo dessa primeira aula, tá bom? Então nós mostramos aqui como fazer a navegação, entendendo a estrutura aqui do manual, como você pode utilizar e deve utilizar o manual por seu favor, ok? E na próxima aula nós vamos realizar a parametrização do inversor de frequência para o controle desse motor aqui. Então nós vamos fazer todos os passos necessários para o primeiro comissionamento, beleza? Eu te vejo na próxima aula, até mais!